Sabe aquelas regras que parecem invisíveis, mas que governam a nossa cidade, o nosso bairro e até a nossa rua? Pois é um tema que afeta a vida de todo mundo, todos os dias, mas que, olha, muitas vezes passa batido. Hoje, a gente vai desvendar o que é o tal do direito urbanístico. Já parou para pensar nisso? Tipo, por que um prédio pode ser construído aqui, mas logo ali do lado não pode? Ou por que tem um parque naquele bairro e não em outro? Quem é que decide onde vai passar uma ciclovia? Então, por trás de tudo isso, tem um monte de leis. A grande questão é, afinal, quem decide as regras desse jogo na cidade? Olha, para a gente responder essa pergunta, o nosso papo vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender que regras são essas que já existem na cidade. Depois, a gente vai definir o que é exatamente o direito urbanístico e dar uma olhada nas principais ferramentas dele. Aí, vamos ver como essa lei toda aparece no nosso dia a dia e, por fim, a gente fecha com uma reflexão sobre a cidade que estamos construindo juntos. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: as cidades não crescem de qualquer jeito, sabe? Não é por acaso. Existe uma lógica, um plano por trás de tudo. São como forças invisíveis em forma de leis e regulamentos que vão moldando a vida urbana que a gente leva. E o nome que a gente dá para essas forças invisíveis é justamente direito urbanístico. Então, bora lá definir o que é exatamente esse conjunto de leis que organiza as nossas cidades. De um jeito bem direto, o direito urbanístico é basicamente o conjunto de regras que diz como o espaço da cidade pode ser ocupado e como ela deve crescer. O objetivo final é sempre o mesmo: organizar o território pensando no bem de todo mundo. E bem no coração do direito urbanístico tem um conflito, uma balança que precisa estar sempre equilibrada. De um lado está o direito individual à propriedade, tipo o meu terreno, a minha casa. Do outro está o bem coletivo, o que a gente chama de função social da cidade. O papel da lei é justamente encontrar o meio termo, harmonizar esses dois lados, sabe? É garantir que o uso de uma propriedade privada também ajude a construir uma cidade melhor para todo mundo. Tá, mas e na prática? Para que serve tudo isso? Olha, os objetivos são vários. Vai desde organizar um crescimento que seja sustentável até garantir moradia digna e tentar diminuir as desigualdades. Também serve para regular o que pode ser construído em cada lugar, né? Se a área é residencial, comercial ou industrial. E claro, um ponto super importante, prevenir ocupações irregulares, que muitas vezes são perigosas. Legal, mas como é que essas ideias todas saem do papel e viram realidade? É aí que entram as ferramentas de planejamento. Pensa numa hierarquia, uma escadinha de leis que transforma todos esses princípios do direito urbanístico em ações de verdade, concretas. Essa estrutura funciona como se fossem camadas, uma em cima da outra. Lá no topo, na base de tudo, está a nossa Constituição Federal. Logo abaixo dela vem uma lei super importante, o Estatuto da Cidade, que detalha as regras gerais para o Brasil inteiro. E aí, na ponta, tudo isso é aplicado no nível local, pelas leis de cada município, que é onde a gente encontra o famoso plano diretor e as leis de zoneamento. E olha, aqui a gente precisa prestar atenção num ponto-chave: o plano diretor. Pensa nele como a principal ferramenta, o cérebro da política urbana de uma cidade. É tipo um manual de instruções que diz como a cidade deve crescer. E detalhem, ele é obrigatório para todas as cidades com mais de 20 mil habitantes. E por que a gente está falando tanto sobre isso? Por que tudo isso é tão crucial? A resposta, a gente está nesse número aqui: 85%. Mais de 85% de toda a população brasileira vive em áreas urbanas. Isso é muita gente. Ou seja, planejar as nossas cidades não é um luxo, sabe? É uma necessidade urgente que afeta a vida da gigantesca maioria das pessoas no país. Ok, mas como é que essas leis, que parecem tão abstratas, afetam a vida real, o nosso dia a dia? A verdade é que o direito urbanístico está em todo lugar, no caminho para o trabalho, no jeito que a nossa casa é e até na hora do lazer. Quer um exemplo? Quando uma prefeitura cria um parque novo ou uma praça pública. Isso é o direito urbanístico em ação, garantindo espaços de lazer e convivência para todo mundo. Outro exemplo. Sabe as ciclovias e os corredores de ônibus que ajudam a gente a se mover pela cidade? Também são resultado direto dessas ferramentas de planejamento. Ou então, o controle da altura dos prédios. Aquela regra que não deixa construir um arranha-céu no meio de um bairro só de casas, sabe? Isso serve para preservar a luz do sol, a ventilação, é outra aplicação direta da lei. E um ponto importantíssimo, a proibição de construir em áreas de risco, como em encostas de morros. Essa é uma medida fundamental para garantir a segurança de todo mundo e, claro, para prevenir tragédias.
E para fechar os exemplos, tem a regularização fundiária. É ela que garante o direito à moradia e o acesso a serviços básicos para muitas comunidades, mostrando o impacto social gigantesco que o direito urbanístico pode ter. Bom, a gente já viu o que é, como funciona e onde essa lei aparece. Mas a pergunta que fica é, por que, afinal de contas, é tão importante entender tudo isso? A resposta tem a ver com a cidade que todos nós, juntos, construímos todos os dias. O direito urbanístico é importante porque, basicamente, ele evita o caos. É a ferramenta que a gente tem para tentar criar cidades mais justas, mais inclusivas e sustentáveis. É o que garante a infraestrutura, protege o meio ambiente e, no fim das contas, assegura o direito de todo mundo à cidade. Dito de outra forma, e se não existissem essas regras, o que aconteceria? Bom, a consequência seria bem clara: maior desigualdade social, ocupações irregulares e degradação ambiental. É um lembrete bem forte do que está em jogo de verdade, né? Por isso, da próxima vez que estiver andando pela cidade, vale a pena olhar ao redor com outros olhos. As regras do jogo estão ali, em toda parte. E isso tudo nos leva à pergunta final, que é um resumo e também um convite para a gente pensar. Qual é o futuro que a gente quer para as nossas cidades? A resposta, com certeza, começa quando a gente entende quais são as regras desse jogo.